Memphis Depay faz postagem que anima torcedores do Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola divide com vocês essa notícia e fala também sobre o futuro de Claudinho. O atacante especulado no Palmeiras, no Botafogo e no Atlético Mineiro pode voltar ao Brasil? Quero contar também sobre o Palmeiras, que ainda não se acertou com o Manchester City. Existem algumas diferenças entre a sugestão do clube inglês e a pedida do clube brasileiro. Para completar o futuro de Capasso, será no Vasco ou não? Falo também sobre cotas de televisão do Campeonato Mineiro. Tenho certeza que atleticanos e cruzeirenses não ficarão contentes. O Santos sonhando em chegar a 10 reforços. Empresários do futebol brasileiro fazendo um complô contra o Botafogo. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar esse vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Flamengo. Vazou imagem da nova camisa rubro-negra. É só um pedacinho, mas já deu para perceber que mantém-se o padrão da camisa da temporada passada, com faixas, obviamente na horizontal, vermelhas e pretas menores do que aquelas habituais, camisa parecida ao do ano passado. Já o William José desembarcou às 13h30 desse sábado em Salvador, foi recepcionado por jornalistas que cobrem o Bahia e disse que estava ansioso para fazer os exames médicos e poder começar logo a sua aventura no Bahia. Depois de assinar contrato e passar por exames, ele se junta ao restante da delegação que está em Girona, na Espanha. Já o Atlético Mineiro entrou na briga por Coelho, atacante que pertence ao Atlético Paranaense. O interesse do Galo nesse jogador é anterior à chegada do Cuca, mas como o Atlético tinha outros nomes de mais peso e não conseguiu avançar, o Coelho passa a ser alternativa atleticana. Preciso responder agora se Capasso fica ou não no Vasco para 2025. Essa pergunta me foi feita em um dos programas aqui do canal do Nicola no YouTube. Repassei por uma fonte importante no Vasco e ouvi a seguinte resposta, abre aspas: nossa ideia e a do agente do jogador é buscar uma proposta para que ele seja vendido para o Vasco porque ganhamos algum valor e para o atleta porque ele troca um ano de contrato no Vasco por 2 ou 3 em um novo clube, fecha aspas. Só para relembrar, o Capasso havia sido comprado pelo Vasco junto ao Atlético Tucumã em 2023 por US$ 1,5 milhão, valor referente a 50% dos direitos econômicos. É exatamente essa a pedida do Vasco para que o negócio saia agora. No ano de 2024, o Capasso esteve emprestado ao Olímpia. Existia a impressão de que o Olímpia compraria o atleta, mas na última hora o time paraguaio desistiu da operação. Jogador que desde que foi comprado pelo Vasco, disputou apenas 16 partidas com 2 gols marcados. Se o Vasco não conseguir negociá-lo, aí o Capasso pode ficar à disposição do técnico Fábio Carille. Por falar em ficar à disposição, nesse sábado o Maurício Lemos desembarcou no Rio de Janeiro. Novo reforço Cruz Maltino, ele rescindiu o contrato com o Galo e explicou o porquê da dificuldade em fechar com o Cruz Maltino. Ele já havia recebido uma proposta na metade do ano passado. Estou muito motivado depois de ficar 6 meses sem jogar. Achei que na oportunidade, se eu ficasse no Galo, poderia ter mais minutos, o que não aconteceu. Agora, com a nova proposta, não tive nem que pensar muito, fecha aspas, disse o zagueiro uruguaio Lemos, que chega para ser titular absoluto do Vasco na atual temporada. Bora mudar de assunto e falar sobre um complô de empresários de futebol do Brasil contra o Botafogo. O motivo: John Textor não tem pago as comissões que havia combinado nos anos de 2023 e 2024. Por comissão, entenda-se o pagamento a que os empresários têm direito por intermediarem acordos. Poucos foram os empresários que conseguiram receber a totalidade do acordo com o Botafogo. A grande maioria nem sequer recebeu nada. Eu consultei 5 empresários diferentes que fizeram negócios com o Botafogo nos últimos 2 anos e todos lamentaram o comportamento do dirigente americano. O que mais causa irritação é que, ao contrário de outros clubes, o Botafogo movimenta milhões. Na temporada passada foi o clube que mais investiu em contratações, 373 milhões de reais. É também por causa do comportamento desses empresários que vários jogadores do Botafogo cogitam uma greve na reapresentação do elenco marcada para terça-feira. Se o Botafogo não fizer até segunda-feira
pagamento dos prêmios pelos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, além do 13º e das férias, há a chance real de a gente não ver os jogadores do Botafogo na reapresentação marcada pós-férias. Os empresários muito irritados, e aí vou acrescentar uma informação importante. Vários desses empresários não cogitam mais fazer negócios com o Botafogo, enquanto o Textor continuar adotando essa postura de inadimplência em relação aos empresários. Só para citar um caso específico, cheguei a contar para vocês antes de o Igor Jesus ser contratado, na metade do ano passado, que a negociação com o Igor correu risco. Tudo porque o Botafogo assinou um pré-contrato com o atleta, mas não pagou nem as luvas, nem a comissão que estava sendo discutida, o que havia sido acertada algumas semanas antes. No fim das contas, depois que eu fiz a publicação, o Botafogo se apressou com medo de perder o Igor Jesus para pagar tanto a comissão ou parte da comissão além das luvas, e o restante ainda não foi quitado. Só para completar o noticiário do Botafogo, contar que o Fogão até agora tem um único reforço, o Jair, zagueiro comprado do Santos, Bitelo, que pertence ao Dínamo, Marlon Gomes, que pertence ao Shakhtar, e Cúcio Hernandes, atacante colombiano do Columbus Crew, são novos alvos. Hora de falar sobre o Santos, que sonha com uma janela de 10 contratações. 5 já foram feitas. Tiquinho Soares, atacante que vem do Botafogo. Tassiano, meio atacante que vem do Bahia. Luizão, zagueiro que foi contratado no Novo Horizontino. Zé Ivaldo chega por empréstimo, zagueiro do Cruzeiro, além de Léo Godoy, lateral direito argentino, emprestado pelo Atlético Paranaense. As outras 5 posições que o Santos ainda busca reforços. Um ponta, Barreal é o principal alvo, jogador que pertence ao Cincinnati, esteve emprestado no ano passado ao Cruzeiro. Um volante, Thiago Maia e Zé Rafael são os principais alvos. Um meia atacante, o Josh Windson, imagino que seja assim que se fala. Esse é um jogador que atua na 2ª divisão do futebol inglês e já trabalhou com Caixinha, também é uma possibilidade. Em relação ao ponta, o objetivo do Santos hoje é a contratação de Gabriel Veron, mas as tratativas com o Porto seguem bastante complicadas. A última possibilidade de um centroavante, que poderia fazer uma sombra para o Tiquinho Soares, Mastriani, que não deve ficar no Atlético Paranaense, está entre os cotados. Só para arrematar, Caixinha, novo técnico do Santos, participa de todos os movimentos. Foi ele, por exemplo, quem determinou a saída do Otero, mesmo depois da renovação do contrato do meio atacante venezuelano, e também barrou a contratação do lateral direito, Matheus Alexandre. Hora de falar sobre o Campeonato Mineiro. As cotas a que terão direito os clubes na competição estadual não são boas, mesmo após um reajuste pouco superior a 10%. Atlético e Cruzeiro terão direito cada um a 8 milhões de reais. Só a título de comparação, os 2 clubes que menos vão receber de cota de televisão no Paulistão, o Noroeste e o Velo Clube, terão direito a 8 milhões e 800 mil reais. E se o caso já é ruim para Cruzeiro e Atlético, para os demais times mineiros a situação é ainda mais dramática. O América vai receber na casa dos 3 milhões de reais. Os demais times que integram a elite do futebol mineiro ficarão com 660 mil reais cada como cota de participação. Houve um reajuste, contei, de pouco mais de 10%. Por exemplo, o Cruzeiro e o Atlético faturavam 7 milhões de reais no ano passado, o América faturava 2 milhões e meio de reais. Vale a lembrança também de que o Campeonato Mineiro nesse ano terá transmissão da TV Globo, do Sport TV e do Pay-Per-View, mas não serão todos os jogos transmitidos. O Premier, o Pay-Per-View da Globo, promete passar todas as partidas do América, do Cruzeiro e do Galo, além de todos os jogos do mata-mata. Mas a primeira fase vai ter alguns jogos no escuro, especialmente aqueles que não tiverem a presença dos 3 grandes. Só para arrematar e para você tirar um balanço geral de como é que anda o pagamento das cotas dos estaduais. Em São Paulo, contei para vocês o valor mínimo a que terão direito os clubes, 8 milhões e 800 mil. O valor máximo de 44 milhões de reais é quanto São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians e o Santos receberão cada um. No Rio de Janeiro, Botafogo e Fluminense recebem 17 milhões, o Flamengo 22 milhões e o Vasco é o que menos fatura com 11 milhões de reais. Hora de falar sobre o São Paulo. O presidente tricolor Júlio Casares furou mais uma vez o clube e anunciou antes do São Paulo a chegada de mais um reforço. Enzo Dias, lateral esquerdo de 29 anos de idade, contratado por empréstimo junto ao River Plate. Negociação casada com a ida do Galopo para o Milionários. Na manhã desse sábado, antes do embarque rumo aos Estados Unidos, Júlio Casares esteve com o Enzo Dias e também com o Bobadilha.
e o presidente postou uma foto ao lado do lateral esquerdo, registrando a chegada. A delegação, ou melhor, a legenda do Júlio Casares foi, abre aspas, viajando juntos. O Júlio Casares deve ter percebido o equívoco que cometeu, tanto que ele tira a foto do ar. Logo depois o São Paulo faz um anúncio oficial da chegada do Enzo Dias, já com a camisa do tricolor. Ele fica por empréstimo até o fim da temporada sem custos. São Paulo já sabe quanto vai precisar gastar para comprá-lo em definitivo do River Plate. Aí já deixam de ser negociações ligadas a do Galopo e a do Enzo Dias. Se o River quiser comprar o Galopo, já sabe quanto precisa pagar, o mesmo vale em relação ao lateral esquerdo, que chega para ser titular absoluto, especialmente enquanto o São Paulo não se acerta com o Porto pela liberação imediata do Wendel. Já contei para vocês com exclusividade que o Júlio Casares descarta fazer qualquer tipo de pagamento ao Porto pela liberação antecipada do Wendel, que já tem um pré-contrato assinado. Se não der certo para que ele seja liberado agora, chega em julho. Preciso falar agora sobre o Corinthians para registrar uma postagem que mexeu com torcedores alvinegros. Na manhã desse sábado, o Memphis Depay foi às suas redes sociais e escreveu o seguinte, abre aspas, o melhor de mim ainda está por vir, fecha aspas. Levando em consideração que o atleta de 30 anos está em meio a uma pré-temporada, apenas jogando e treinando no Corinthians, dá para imaginar que essa referência faz questão de enfatizar sua evolução física e também técnica, além da adaptação ao futebol brasileiro. Os primeiros meses do Memphis Depay no Brasil já foram bem promissores. 14 jogos, sendo 11 como titular, 7 gols e mais 4 assistências. Memphis que teve papel importante para tirar o Corinthians da zona do rebaixamento e classificá-lo para pré-Libertadores. Memphis não deve fazer parte da estreia do time nessa quinta-feira contra o Red Bull Bragantino. O Corinthians pretende focar os esforços para ter o Memphis muito bem na pré-Libertadores, jogos super importantes. O Timão precisa passar por 2 mata-matas antes de chegar à fase de grupos da competição. Importante lembrar ainda que o Memphis, especialmente por conta dos 30 anos e do histórico de lesões grande antes da chegada ao Corinthians, vai ter esse tratamento especial para que ele possa adquirir a melhor condição física antes de ser colocado em campo. Para fechar o noticiário alvinegro, só registrar que Pedro Raul segue à disposição do mercado, mas sem propostas. Não houve nenhuma oferta para a compra do jogador de 28 anos de idade. O Corinthians pagou 25 milhões de reais, mas já aceita um prejuízo. Algumas sondagens por empréstimo, mas todos os clubes que o procuraram se assustaram com um salário de 700 mil reais por mês. O Timão até ajuda com parte desse salário, mas as ofertas que apareceram de times que não interessaram ao jogador. A saideira em relação ao Pedro Raul, contrato até dezembro de 2027, desde que chegou ao Timão, 32 partidas, 3 gols e uma única assistência. Uma das perguntas que eu mais tenho recebido de vocês durante os programas do Nicola é sobre o futuro de Claudinho, meio atacante que já fez sucesso no Red Bull Bragantino e joga no Zenit há algumas temporadas. Claudinho pode voltar ao Brasil, o nome dele foi especulado recentemente como possível alvo do Palmeiras, do Atlético Mineiro e do Botafogo. Na atual temporada lá no Zenit, 20 jogos, 1 gol e 5 assistências, números bem piores do que de outros anos. Ainda assim, ele segue como titular absoluto, são 18 partidas como titular, apenas 2 na condição de reserva. A avaliação do Transfer Marketing coloca o Claudinho valendo algo na casa dos 17 milhões de euros. Contrato até junho de 2028. Antes de gravar esse vídeo, procurei o Fernando Garcia, que é representante dele e passa férias em Miami, para perguntar sobre a chance de o Claudinho voltar ao Brasil. Aspas do Fernando Garcia, não temos nenhuma proposta de clubes brasileiros, fecha aspas. A julgar por toda a dificuldade que o Zenit cria para negociar seus atletas, vai haver a necessidade de uma proposta muito grande, acima dos 20 milhões de euros para que o Claudinho seja negociado. Só para lembrar, um outro exemplo do próprio Zenit, o Arthur, que é reserva, tem sido pouco utilizado, situação bem diferente da do Claudinho. O Atlético recentemente ofereceu 10 milhões de euros pelo Arthur, o Zenit falou que só vende pelos 15 milhões de euros que haviam sido investidos quando da compra dele junto ao Palmeiras. Preciso fechar o vídeo para falar sobre Palmeiras, Manchester City e Vitor Reis. Informação que eu consegui confirmar antes de gravar esse vídeo dá conta de que Palmeiras e Manchester City ainda não se acertaram em relação à venda do zagueiro de 18 anos de idade. Não dá para dizer que o Palmeiras recusou a primeira proposta. Palmeiras e City ainda tentam chegar a um acordo para que a história possa avançar. O atleta já topou jogar no Manchester City a pedido do Pep Guardiola. Salário, tempo de contrato, luvas, tudo acertado.
Falta agora um acerto entre os clubes, o que deve acontecer. Mas o Palmeiras vai brigar para receber no mínimo 30 milhões de euros fixos, com a maior parte dessa grana caindo em parcelas nessa temporada e o restante em bônus para chegar no máximo 40 milhões de euros, como sinalizou o Manchester City ao longo dessa semana. Há otimismo para que o negócio aconteça? Sim. Palmeiras não quer perder a oportunidade de vender um zagueiro que é extremamente jovem e promissor, mas que se tornaria a principal venda de um defensor da história do futebol brasileiro. Só para completar o noticiário alviverde, se confirmada a venda do Vitor Reis, o Palmeiras terá dinheiro para buscar no mercado mais contratações. Tem um contato sobre a dificuldade em relação ao Andréas Pereira. O Fulham pretende inclusive prorrogar o contrato do atleta que atuou na última quinta-feira como capitão, mais uma referência ou reverência que o Fulham garantiu ao brasileiro. Outra coisa importante, tenho um contato para vocês, fui o primeiro a falar sobre a intenção do Palmeiras em negociar o Rony com o Fluminense para contratar o John Arias. Você lembra, né? Esse sonho ainda não foi totalmente descartado no Palmeiras, apesar de toda a dificuldade. O Palmeiras recebeu a notícia de que o John Arias não quer continuar no Fluminense. Para isso, o Palmeiras topa colocar dinheiro além de jogadores. Uma das alternativas seria o Atuesta, mas segue bastante difícil convencer o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, a levar adiante esse negócio. E você, o que pensa sobre todos os reforços do Palmeiras para a atual temporada? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente se encontra mais tarde. Tchau!